é que se pratica o preconceito na prática? Que eu acho que é uma coisa que quem está desse lado do balcão querendo defender essa ideia por uma questão de humanismo, falta argumento. Tá. Falta argumento, essa é a realidade. É um tema muito complexo, mas eu vou tentar falar de uma maneira bem prática da minha experiência, tá? O que acontece? A gente, quando a gente entra no mercado de trabalho, e isso para tudo, tá? A gente tem o que a gente chama de vieses. O que são vieses? Eles são os caminhos com os quais o nosso cérebro é acostumado, né? Ou porque a sua educação foi assim, ou porque você está dentro de um contexto antropológico. Então, é um tema muito limítrofe entre tecnologia e psicologia. Sim. Tá? Mas é o caminho o qual você está acostumado a pensar. Então, alguns vieses que atrapalham equidade de gênero. Tá? Eu vou falar especificamente de equidade de gênero, depois, se quiser, Natália, você completa com a parte da questão da deficiência. Um deles é o viés que a gente chama de prove it again, que é o viés de tentar provar que você é competente. Eu vou ser honesta para vocês, quando eu vou fazer uma reunião numa sala só com homens, eu me esforço 150%, porque eu sei que eu vou ser mais questionada, e isso é invariável, e eles fazem isso sem perceber. E não é que eles fazem isso sem perceber, a gente faz isso sem perceber. Vou contar uma história interessante para você. Fui fazer um processo de seleção para uma posição do meu time, homens e mulheres, eu sempre procuro colocar no shortlist ali, dentro da meritocracia, né, e do conhecimento das pessoas, o 50-50. Para mim mesma, né, para eu poder tomar a decisão. E eu fiz a entrevista com todos os homens, demorei 1 hora, mais ou menos, fazendo um questionamento técnico, isso aqui. Aí peguei o currículo de uma menina, falei, cara, essa menina é boa mesmo, tecnicamente. Eu estudo esse sistema faz 2 anos, tá? E eu falei, nossa, essa menina realmente é muito boa, né? Eu vou falar com ela. Chamei a menina para conversar. Aí comecei. Né? E chama, e pergunta. 2 horas de entrevista. E eu não estava convencida ainda. Chegou num ponto, eu parei, e aí por isso é bom você conhecer a teoria. Chegou num ponto, eu parei e falei assim, Cláudia, se fosse um homem, estaria perguntando tanto assim? Que era uma posição extremamente técnica, a pessoa com curso no ITA, e super preparada, e eu estava fazendo isso. Então é sem ver, a gente faz sem ver. Outro exemplo, não faz muito tempo. Estava fazendo uma apresentação num comitê, e é lugar comum para uma mulher em tecnologia entrar numa sala só de homens, né? E aí uma pessoa que era meu par e uma pessoa que era meu superior me interromperam para explicar exatamente o que eu estava explicando. Exatamente. Isso chama mansplaining, né? Que é o que a gente fala. Isso acontece muito. Para explicar exatamente o que eu estava explicando. Então, e aí você vai aprendendo, né? O tempo vai te dando uma certa, né, catimba lá para você. Eu esperei pacientemente, a vontade de, né? Esperei pacientemente, terminaram a explicação deles. Aí eu virei pro presidente, falei assim, então, como eu estava explicando, e falei as mesmas coisas que eles, porque era a teoria que eu ia explicar e que não me deixaram. O Trump, ele interrompeu a Hillary Clinton 51 vezes no primeiro debate. 51 vezes. Então, a possibilidade de uma mulher ser interrompida durante uma reunião de trabalho, tem aplicativo que conta isso. Gente, eu nunca baixei, porque eu acho sacanagem. Mas tem aplicativo que conta. Olha Quantas isso. vezes uma mulher é interrompida na reunião de trabalho? É 139 vezes maior. 139. 139 vezes maior uma mulher ser interrompida. É muito alto. Caraca, E assim, é muito e eu vou alto. contar para vocês, eu estou entrevistando tanto mulheres quanto homens, porque eu quis entrevistar homens também para minha pesquisa, para saber se eles têm essa consciência, Sim, que é claro. justamente o que você falou. E assim, eles estão cada vez mais conscientes, mas nem todos, né? E é lugar comum. O discurso delas é muito alinhado. E são histórias que você lê, se você tiver inserido, você fala assim, nossa, gente, né? É um discurso bem interessante. Então, assim, esse é um dos vieses. Outro viés da maternidade. Esse me interessa, hein? O viés da maternidade. Eu vou ser honesta para vocês. Quando eu tive meu segundo filho, eu estava certa que eu ia parar de trabalhar. O primeiro não, porque eu tinha um monte de boleto para pagar, não tinha estrutura nenhuma e eu não tinha alternativa. Mas o segundo, eu já estava com uma posição um pouco melhor. E eu falei, não, vou me dedicar ao meu filho. E aí entra um papel importante na carreira de qualquer um, homem, mulher, é você ter um mentor. Né? Então, eu tinha um mentor,
O Jorge, você conhece? Sim. Né? O Jorge foi a pessoa que me Coordenou-se, apresentou a HDI. Sim. E ele me levou numa palestra exatamente nesse dia. Então, só estou aqui também porque fui nessa palestra. E ele falou assim, Cláudia, acho que você precisa escutar o que a pessoa vai dizer. E aí, um dos exemplos era uma executiva do Bradesco, não me lembro muito bem, mas da área bancária. E ela falou assim, olha, o filho, ele vai reclamar se você estiver na cozinha e ele estiver ficando mais na sala. Né? Porque ele sempre vai querer a atenção. E aquilo ali foi contextualizando na minha cabeça, né? Um cenário de que, para que meu filho fosse feliz, eu tinha que ser feliz antes. E eu sou uma pessoa que trabalho. Tem que trabalhar, claro. Né? Eu trabalho. Então, esse foi um ponto. E olha como são as coisas, né? As conjecturas do destino. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu tinha uma vizinha que ela tinha um bebê pequeno, exatamente da idade do Gabriel, que é o meu filho mais novo. E ela resolveu, que eu acho super válido, se dedicar. E, aliás, eu admiro demais, não daria conta, se dedicar 100% à maternidade. E essa pessoa chegou para mim, e eu não tinha falado nada, gente. Ela chegou para mim e falou assim, e eu estava muito preocupada com o Gabriel, que estava fazendo xixi, não tinha... Cara, eu não tinha conseguido ensinar ele a fazer xixi no piniquinho. Coisas de mãe, né? Que fica a maior parte do tempo fora, que era o que eu pensava. Olha como é a culpa também da mulher e esse conflito familiar. Claro. Né? Ela chegou para mim e falou assim, Cláudia, eu acho que meu filho está fazendo xixi pela casa porque eu dou muita atenção para ele, eu fico o tempo todo dentro de casa com ele. Foi justamente o contrário que você imaginava. Que era exatamente o que eu estava imaginando. Eu falei, poxa, eu acho que meu filho está fazendo xixi pela casa porque eu estou ficando muito fora de casa e estou trabalhando demais. Atenção, né? E é difícil achar a linha do meio, né? E é difícil achar a linha do meio e realmente é um conflito. Realmente tem mãe que vai passar a noite no hospital, a gente não vai chegar 9 horas da manhã, a gente vai ter que trabalhar com resultado. E muitas vezes isso é enxergado como uma barreira mesmo. Por isso que eles falam que é a barreira de maternidade. Então, esses são 2 vieses aí, só para contar. São 8 vieses ao todo para falar de... Entendi. E aí, aos poucos, eu vou contextualizando Muito aqui legal. na sua conversa, só para não Claro.